maravilhosas que são vocês. Queremos compartilhar um texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, livro do princípio, dos inícios. Gênesis capítulo 3, versículo 21, que diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Veja que o Senhor fez túnicas de peles e vestiu a Adão e vestiu também a Eva. Nós sabemos que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus fez o homem moralmente perfeito, conforme o seu caráter, conforme o seu ser espiritual. Deus fez o homem em santidade, em pureza, de sorte que Deus plantou um jardim no Éden e lá pôs o homem no jardim. E a Bíblia diz que Deus conversava com ele pela viração do dia, ou como diz a versão espanhola, pela brisa do dia. Deus tinha conexão, conversava pessoalmente com Adão e com Eva. Mas eles pecaram contra Deus. Eles desobedeceram a Deus, pois havia uma árvore no meio do jardim da qual eles foram proibidos de experimentá-la, de comê-la, porque senão no dia que eles comessem, abririam os seus olhos. Alguém me pergunta, mas por que, pregador? É porque Deus, Ele quer ser amado de uma maneira legítima. Deus quer ser obedecido voluntariamente pelo homem, pelo ser humano. Infelizmente Adão e Eva pecaram e comeram daquela árvore, e então perceberam que estavam nus. E a Bíblia diz que então eles foram até uma árvore, pegaram então figueiras, folhas, para cobrirem a sua nudez. O Adão, já homem adulto, a Eva, já mulher adulta, fizeram roupas de folha e tentando se cobrir. Mas o interessante é que eles não conseguiram se cobrir direito. Fizeram roupas de folha, pegaram um cipó, sei lá. Sei que eles tentaram cobrir a sua nudez. Usaram da sua inteligência, da sua capacidade, de sua sabedoria, usaram do seu braço para pegar aquelas folhas e cobrirem a sua nudez. Mas eles não conseguiram. Já pensou? Um homem já adulto, uma mulher já adulta, não conseguia sequer arrumar uma roupa para se vestir, uma roupa para cobrir a sua nudez. Não sei se você sabia, mas nudez na Bíblia significa pecado. Nudez na Bíblia, em um sentido metafórico, em um sentido espiritual, significa estar em pecado. Eu quero dizer para você que o homem e a mulher não conseguem cobrir a sua nudez. Você não consegue se livrar dos seus pecados. Você não consegue cobrir os seus pecados. É por isso que a Bíblia diz que quando Deus compareceu no jardim, Ele então pergunta ao Adão, a Eva: aonde estás? Adão, aonde estás? Deus sabia onde ele estava, mas Deus perguntou: aonde estás? Ao identificá-lo, Deus então se aproxima dele, demonstra os castigos que agora passariam a existir para o homem e para a mulher. Morreriam, pois do pó vieste, ao pó voltaria. É por isso que nós morremos. É por isso que nós morremos. Nós estamos numa fila invisível chamada morte, e a qualquer momento a nossa senha pode ser chamada. A Bíblia diz: do pó vieste, ao pó tornarás. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É por isso que nós morremos. Nós estamos nessa fila para recebermos esse salário desagradável no final da vida. A fila da lotérica, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, o povo até briga para chegar na frente. Mas na fila para receber o saláriozinho chamado morte, ninguém briga, ninguém quer chegar na frente. Se a minha senha for chamada primeiro que a sua, eu lhe convido educadamente para passar à minha frente. Eu não tenho nenhuma pressa. São as consequências do pecado que passaram a existir sobre a terra. Após dar os castigos ao homem, foram tantos. A mulher daria luz em dores, a terra agora produziria espinhos. Após dar os castigos aos homens, a Bíblia diz que Deus foi lá e matou um animal, fez peles, da pele daquele animal fez roupa e vestiu Adão e a Eva. Olha que interessante. Eles tentaram se vestir com folhas, eles tentaram cobrir a sua nudez com folhas, mas não conseguiram. Mas Deus foi lá no jardim
E um ato de misericórdia, em um ato de bondade, em um ato de graça, em um ato de favor, Deus cobriu a nudez de Adão e de Eva. A Bíblia não identifica que animal era aquele. A Bíblia não diz que animal era. Só diz que Deus matou um animal, matou um ser vivo. Mas no contexto da Escritura, em linhas gerais, normalmente os animais que eram mortos, tanto no Antigo, no Antigo Testamento, só no Antigo Testamento, os animais que eram mortos, normalmente era um cordeiro, normalmente era um cabrito. E aquele animal representava o Senhor Jesus. Quando as pessoas pecavam, elas pegavam o cabrito, o melhor do rebanho, pegavam ali um cordeiro, o melhor do rebanho, iam até o sacerdote e ofereciam pelo seu pecado. Haja visto que Jesus ainda não tinha vindo à terra, mas Jesus veio à terra. E no contexto do Novo Testamento, no tempo de hoje inclusive, não se mata mais cordeiro, não se mata mais cabrito. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, já foi imolado, já foi morto em nosso favor. É por isso que João disse, quando viu Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, ele morreu lá na cruz do Calvário para tirar os teus pecados, para tirar os meus pecados, para nos salvar e nos dar vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olhe para cá. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. As folhas não cobrem a tua nudez. As folhas não cobrem o teu pecado. A única coisa que cobre o teu pecado é o sacrifício do Cordeiro, é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus, que espiritualmente proporciona uma roupa espiritual que cobre multidões de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. É incrível como as pessoas insistem em se vestir com folhas. Tem muita gente que acha que vão cobrir sua nudez com folhas, mas não dá para cobrir com folhas. Que folhas são estas, pastor? Tem pessoas que acham que para serem salvas, para cobrir a nudez do seu pecado, conseguirão cobrir com as folhas das boas obras. Há muitas pessoas que a gente prega o Evangelho, manda elas se arrepender dos seus pecados, aceitarem Jesus como Salvador, e elas citam as suas boas obras. Elas dizem: eu não mato, nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, eu sou uma pessoa direita. Em outras palavras, essa pessoa está dizendo: eu estou fazendo por onde? Eu mereço a salvação, eu sou digno da salvação, Deus é obrigado a me salvar. É isso que essas pessoas estão dizendo. Mas isso aí é folhas. São folhas criadas pelo ser humano, porque as boas obras não salvam. Se salvasse, não teríamos Efésios 2, 8 e 9. Lá diz: porque pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de vocês. É um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. E no versículo 9 está escrito: não das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém merece a salvação, ninguém conquista a salvação, ninguém consegue ela pelo comportamento, ninguém consegue ela pelas boas obras, só consegue pelo sacrifício vicário e substitutivo de Jesus lá na cruz do Calvário. Você precisa aceitar Jesus como Salvador. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, ter fé em Cristo. A única coisa que salva o ser humano é a fé que ele passa a ter naquilo que Jesus fez em seu favor lá na cruz do Calvário. O que passa disso é folhas. E folhas não salvam. Folhas não cobrem nudez. As folhas das boas obras não salvam. É por isso que o verso 9, como aqui disse anteriormente, diz: não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse pelas folhas das obras, as pessoas brojariam. Salvação não vem pelo nosso braço. Salvação não é meritória. Salvação não é você que conquista, é Jesus que já conquistou lá na cruz do Calvário. Basta você se arrepender dos seus pecados e aceitar Ele como Salvador. Nem tente cobrir sua nudez com folhas. Nem tente comparecer diante do julgamento final confiando em suas obras, porque você não será salvo. Isso aí é folha. Você precisa comparecer lá confiando no advogado fiel, em Jesus Cristo justo, que morreu pelos meus e os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Outros tentam cobrir a sua nudez com as folhas da religião. Não, a minha religião vai me salvar. Não, a minha religião vai me livrar. Nasci aqui,
meu pai era daqui, meu bisavô era daqui, meu tataravô era daqui, meu escanchavô era daqui, todo mundo era daqui, e a religião que vai salvar. Lé do engano, meu amigo. A religião não salva, principalmente no Brasil, no mundo, onde as pessoas vivem um sistema religioso sincrético, sem consultar a Escritura, se essas coisas são assim mesmo. Religião quer dizer religar, é o homem procurando Deus, é o homem caçando Deus, e nesse ato de procura do homem por Deus, ele falha. Já o Evangelho é diferente. O Evangelho é Deus procurando o homem. E quando Deus procura o homem, Deus acha o homem, Deus encontra o homem, Deus salva o homem pela sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. As folhas da religião não salvam. Não salvam. Folhas de religião nenhuma salva. Nós estamos em um tempo em que as pessoas vivem uma vida desregrada, nas orgias do mundo, nas drogas, na bebedeira, na prostituição. De não, no final de semana eu vou para a igreja, faço umas 2, 3 preces e estou perdoado. Vai nessa. Cuidado. A sua alma é preciosa, a sua alma é valiosa. A religião não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é se você se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador e viver em santidade, rejeitando esse mundo depravado, aleluia, andando em santidade diante do Senhor. É isso que pode te salvar. As folhas da religião, de religião nenhuma salva. Por isso eu não prego religião, eu prego o Evangelho. O Evangelho é boas novas de salvação, é uma boa notícia de Deus para a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. As folhas das boas obras não salvam, as folhas da religião não salvam. Tem muitas folhas, são muitas as folhas, folhas nas quais as pessoas querem cobrir a sua nudez e não conseguem cobrir, porque a única coisa que cobre a nudez do homem, a única coisa que cobre o pecado do homem, a única coisa que tira o pecado do homem é o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amigo, eu te aviso e te convido nessa manhã a abandonar as folhas das boas obras. Abandone. A abandonar as folhas da religião. São muitas as heresias. Outras pessoas preferem as folhas do universalismo. Dizem, não, vou viver aqui em pecado, todo mundo errado, inferno nem existe mesmo. Aí no final das contas Deus salva todo mundo. Isso aí é folhas tiradas de árvores. Isso é folha que o homem arranca. Isso não é bíblico, isso não está na palavra. Os perdidos serão como a areia do mar. Muitos confiam nas falsas folhas do universalismo, dizendo que no final das contas Deus é amor e vai salvar todo mundo. Não, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Salvação é condicionada, o amor é incondicional, mas a salvação é condicionada. Você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo e viver para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Outros confiam na folha da predestinação, dizem, não, já está tudo predestinado. Quem tiver de ser salvo vai ser salvo, quem tiver de ser perdido vai ser perdido, e vivem uma vida de qualquer jeito, sem responsabilidade nenhuma. Confie nessas folhas para você ver. É verdade que Deus é soberano, é verdade que Deus tem controle sobre todas as coisas, é verdade que o ser humano é totalmente depravado. Isso é verdade, é claro. Mas o Senhor Jesus cobra a responsabilidade do homem. Pois está escrito hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. O ser humano pode endurecer o coração para o Evangelho, pode endurecer o coração para a palavra de Cristo. Jesus, o Cordeiro Pascual, deu a sua vida por todo mundo. A expiação é universal, é por todos. Agora a redenção é especial, é particular. O ser humano precisa ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Deus não obriga ninguém a crer e não força ninguém a crer. Ele não força. O ser humano, Deus trabalha de tal maneira no seu coração que o deixa em condições de dar uma resposta favorável ao Evangelho. Todavia Deus não obriga a responder. Há pessoas que vivem irresponsavelmente, dizendo, não, se Deus quiser me salvar, é Ele que vai fazer tudo sozinho. Vai nessa para você ver. Confia nessas folhas do engano para você ver como você estará perdido. Por isso, se arrependa dos seus pecados e aceite a Jesus como Salvador. Busque-o, nem que seja tateando, como disse Paulo lá na praça em Atenas.
Amém? Fiquemos de pé nessa oportunidade. Que Deus abençoe sua vida. Medite nessa palavra e entregue a sua vida para Cristo. Abandone as folhas.